Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui lembrando que você pode garantir desconto no programa Mais Slim de emagrecimento da Mais Cabelo. Em todo o Brasil tem uma Mais Cabelo perto de você. Então procura aí a Mais Cabelo, você tem desconto para emagrecer com saúde, sem queda capilar. E a gente também lembra que a Mais Cabelo tem o tratamento Exo Mais, que é um tratamento de, recuperação anti-queda. Seu couro cabeludo vai ficar como há muito tempo você não tem. Cara, é espetacular, é um tratamento revolucionário, tecnológico, e você tem aí o cupom mais 10, que é para você poder estar conhecendo o produto, que não cara, já é um produto. Eu comecei a utilizar, é impressionante, é impressionante. Eu estou assim assustado com a resposta desse produto da Mais Cabelo, tá? Você pode entrar em contato aí com a Mais Cabelo, fazer tratamento também, tá? Tem uma série de opções, que é líder no segmento do Brasil, né? Então, tem sempre em todo lugar do Brasil uma clínica da Mais Cabelo. E, claro, também vou deixar aqui os contatos do Zap da Caravana do Haroldo para você garantir presença nos jogos do Flamengo, com ingresso incluído no Rio de Janeiro. E fora do Rio de Janeiro, né, Brasil, exterior, né, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, você também garante um pacote espetacular com a Caravana. E lembrando que eles têm Champions League também, tá? Então aproveite enquanto é tempo. Palmeirenses, que são, né, realistas, e tem os palmeirenses que tentam a negação de qualquer forma. Eu vi palmeirense aí da mídia verde falando que em 2015 o Palmeiras venceu aí, naquele momento, o Santos, que o Santos era favorito. E aí falou, estão agora dizendo que o Flamengo é favorito só porque meteu 4-0 no Galo e o Palmeiras ganhou de 1-0 e tal, não jogou tão bem. Não é que estão dizendo, né? Tá todo mundo vendo que o Flamengo do Jardim tá jogando. E aí ele pega e fala assim, estão dizendo que o Flamengo é favorito. Eu não acho que o Flamengo é favorito. Eu não acho que tem essa de Flamengo ser favorito. Futebol se ganha dentro do campo, tá? O que está todo mundo percebendo é a diferença no futebol que o Flamengo está jogando. O Flamengo está jogando um futebol, e não é a diferença que teve o Palmeiras ano passado, estava jogando, e o Flamengo, quando ganha o jogo, ele volta a ter mais chance no campeonato. O Palmeiras estava jogando o melhor futebol do Brasil ano passado. Não era isso tudo. Tinha um bom futebol, realmente parecia estar melhor que o Flamengo, mas não era isso tudo. E aí a gente vê alguns palmeirenses falando assim, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Bragantino, o Flamengo perdeu de 3-0. Para mim, isso é muito importante, que foi o Flamengo, foi onde o Flamengo perdeu aí, nos pontos perdidos, o Flamengo ficou 3 atrás do Palmeiras, que estava empatado. E aí o Palmeiras mostrou ter mais. Eu vi o Insta Verde falou isso, que o Palmeiras ficou. O Palmeiras está sendo mais regular, né? Mais difícil o Palmeiras perder ponto, e o Flamengo perdeu de 3-0 para o Red Bull Bragantino. Então vamos lá. Eu vou conversar aqui, vou explicar para mim o que está acontecendo. Eu tenho visto alguns realistas também palmeirenses aqui, como o Felipe Facincani, que falou que o Flamengo, assim como foi no ano passado, dá farol nas costas do Palmeiras para ultrapassá-lo, porque o futebol do Palmeiras hoje no campeonato, infelizmente, é uma motocicleta numa autobahn, e o Flamengo vem com aquela Ferrari a 300 por hora para passar por trás. Discordo, acho que não tá jogando demais o Flamengo, mas isso não é garantia de título. O que eu acho importante a gente salientar é que naquele momento ali, né, o Flamengo estava ainda sofrendo um trauma da saída do Felipe Luiz. Tinha acabado de voltar da data FIFA. E hoje o grupo abraçou o Jardim. O Flamengo hoje é um outro Flamengo, com o Jardim, né, arrebentando. Vamos desenhar aqui essa situação do Flamengo com relação ao jogo com o Bragantino. O Flamengo perdeu 3-0. Ali, o Flamengo ainda estava desfigurado. O
O Jorge Jesus, quando chega, só para fazer um comparativo, e aí eu vou até falar sobre o Jorge Jesus, que eu conversei com ele hoje, e ele me mandou uma mensagem aqui interessante quando eu perguntei sobre o Jardim. O Flamengo com o Jorge Jesus, quando ainda não estava arrumado, quando tinha acabado de chegar até a estreia do Felipe Luiz, o Flamengo perde de 3-0 para o Bahia fora de casa. O Bragantino, para mim, é exatamente essa derrota de 3-0, e todo mundo naquela época falou assim, tá vendo aí, não vai dar certo e tudo mais. E ainda podemos ter outros momentos de tempestade, que são normais, tá? Mas aquilo ali é justamente a troca do treinador. Os jogadores ainda não estão ali totalmente familiarizados com o esquema do treinador, né? E o tempo passou e já são 7 vitórias seguidas, e hoje o grupo abraça esse boa praça do Leonardo Jardim, que ele é um cara nos bastidores espetacular, isso é informação, ele é espetacular. Ele cobra muito, ele puxa o que há de melhor de cada jogador, vocês veem aí o Plata, o que está acontecendo com o Plata, ele recupera o Gonzalo Plata e outros jogadores, Samulino, está todo mundo jogando bem, o Pedro, e ele ainda assim tem um vestiário incrível, que ele tem uma conexão muito grande com os jogadores, né? E aí, a gente teve aqui uma situação importante para a gente falar, que mesmo com tudo isso aí que aconteceu, os 3-0 para o Bragantino, parece que no jogo seguinte já estava tudo normal. No jogo seguinte o Flamengo já estava começando a ficar arrumado. Você vê como a velocidade também que ele consegue fazer essa mudança. E aí eu perguntei pro Jorge Jesus, né? Primeiro, ele falando aqui para mim, faltam 5 jogos para acabar o campeonato, vamos em frente, né? Estamos na frente 5 pontos do Al Hilal. Dia 16 de maio vamos jogar a final da Champions da Ásia, né? Sul-Americana. Como se fosse tipo a Sul-Americana do Brasil. Me deu parabéns pelo meu filho, e eu perguntei do Jardim, ele falou que não tem tido tempo de assistir os jogos, mas ele botou o seguinte, mas eu acredito no Jardim. Então, o Jorge Jesus falou que acredita no trabalho do Leonardo Jardim, lembrando que ele que indicou na época, né? E aproveitando que o Jorge Jesus falou que acredita no trabalho do amigo Leonardo Jardim, que foi ele que indicou, como eu falei, para o Flamengo em 2019, quando ele saiu, ele indicou o nome do Jardim, acabou que o Flamengo naquele momento não contratou, estava encaminhado, mas não contratou. Eu lembro até do Gustavo Henrique dando choque, trazendo a notícia que estava certo o Leonardo Jardim no Flamengo, mas o negócio não aconteceu. Aí atacaram muito o Gustavo Henrique, falaram um monte de besteira, e o cara estava com a informação que ele estava para chegar, e infelizmente o negócio não aconteceu, e já tivemos até o Braz falando sobre isso, confirmando tudo isso. Então, que o Leonardo Jardim ia ser treinador do Flamengo naquela época. Jorge Jesus gosta muito dele, acredita no trabalho dele, como pela mensagem que mandou aqui, falou que está acreditando muito no trabalho do Leonardo Jardim, mas que não tem conseguido ter tempo para assistir os jogos do Flamengo, até pela disputa que tem lá, e está aí, né, na disputa também do campeonato árabe e a sul-americana deles de lá, assim, a segunda divisão da Champions lá da Ásia. Bem, desejar boa sorte ao Jorge Jesus, que a gente está sempre aqui acompanhando também. O Jardim, tá? Que o Mister Jorge Jesus leva a fé, ele encontrou um cenário ideal no Flamengo para implementar o seu modelo de jogo, tá? Ele aumentou o tempo de bola rolando, reduziu o número de faltas e deu mais fluidez à equipe, fatores que têm sido determinantes para sustentar a posse e criar chances. Nos bastidores, o Flamengo também percebe uma mudança de mentalidade, né? O torcedor do Flamengo percebe uma mudança de mentalidade. Jogadores que antes tinham menos oportunidades passaram a ganhar espaço, né? Elevando a competitividade e o nível do elenco. Até o momento são 13 jogos com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
além dos 28 gols marcados e apenas 8 sofridos. Tá? No Brasileirão, o Flamengo tem o melhor ataque com 24 gols e divide a defesa menos vazada com 10 gols sofridos. Pela Libertadores, venceu o Cusco 2-0, Independente Medellín 4-1, ambos os jogos conquistados com autoridade. Tá? Então, o aproveitamento altíssimo, tá? Com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? São 39 pontos possíveis, ele conquistou 32, ok? Até o momento, Leonardo Jardim tem 80 em 13 jogos, tá, gente? 13 jogos. Até o momento ele tem 82,05% de aproveitamento, tá? E aí, com o Felipe Luiz, por exemplo, ele termina a passagem do Flamengo com muito mais jogos, 101 jogos, aí é difícil comparar com quem tem 13, porque é um recorte muito maior, mas tem aí Carioca também, né? Sem ser final, do Jardim foi final. O Felipe chegou a 70,6% de aproveitamento, tá? O Tite teve 64,8% em 70 partidas, um recorte também muito maior, mas 64,8%. Jorge Sampaoli, 60,7% de aproveitamento em 39 jogos. O Vitor Pereira, 58,3% de rendimento em 20 partidas. O Dorival Júnior, por exemplo, teve o seu ciclo encerrado com 66,7% de aproveitamento em 43 jogos, tá? Com títulos de Copa do Brasil, Libertadores, mas 66,7% de aproveitamento. Renato Gaúcho, né, com os maiores índices até recentemente, né, após Jorge Jesus, né, com 72,8% em 38 jogos, tá? Mesmo sem conquistar títulos de expressão. Agora, para referência histórica, aí, o maior aproveitamento da era moderna com um recorte de jogos maior, né? Vale ressaltar aí, 58 jogos, não chega perto do Felipe Luiz e tal, mas 58 jogos com 5 títulos importantes, 81,6% de aproveitamento do Jorge Jesus. O Leonardo Jardim é um recorte menor, gente, mas já está com 82,05% de aproveitamento. Estão jardinizados ou não? O site 90 Minutos, geralmente cedo, já nos dias... Ou cedo no dia anterior, ou 2 dias antes do jogo, já faz uma previsão aí interessante do provável time do Flamengo. E, geralmente, eles costumam ir muito bem. Eu gosto muito de acompanhar a escalação no 90 Minutos. Eles estão colocando o Flamengo e Estudiantes, o Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Não acho que foge disso. Everton Araújo, que vai ser difícil, né? Difícil tirar essa titularidade do Everton Araújo. O Pulgar, por mais que seja um ídolo, a gente adora o Pulgar, joga demais. Quando voltar, eu acho que é difícil tirar a titularidade desse garoto, que é jovem, tá voando, tem personalidade, tem passe, tem chute. O Pulgar também tem, mas esse garoto tá jogando demais. O Everton Araújo tá jogando demais, então vai ser difícil tirar essa titularidade dele, tá? Que papo reto, hoje, para tirar essa titularidade do Everton Araújo vai ser difícil. Esse garoto é seleção brasileira, o Real Madrid de olho, falando para vocês, tá? Então, no meio campo, não sei se vocês concordam comigo, comenta aqui, concorda que hoje o Everton Araújo, para perder essa titularidade, vai ser difícil? E o Jardim tá gostando muito dele. Então, meio campo, tá? Provável time do Flamengo, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta. No ataque, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. É esse o time, meus amigos. É esse o time do Flamengo. Provável escalação, não deve fugir disso aí não, tá? Vale a gente lembrar que o jogo terá transmissão, né? 21h30 desta quarta-feira terá transmissão da TV Globo, tá? Para você já deixar aí registrado. Então, transmissão da TV Globo, 21h30, Estudiantes e Flamengo. Flamengo, se ganhar esse jogo, fica muito bem, fica com 9 pontos no seu grupo, então a vitória é importantíssima para o Flamengo já deixar encaminhado e focar, né, na classificação da Copa do Brasil, né, contra o Vitória fora de casa, tá com vantagem de 1 gol, e também no Brasileirão, que o Flamengo tá ali, o Flamengo não pode perder ponto, o Flamengo agora tá caçando o líder, né? Deixa ele, segue o líder, beleza. Eu gosto assim.
Amostradinha. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!